Olá, irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Nós queremos, a partir de hoje, dar continuidade ao estudo da carta de segunda carta do apóstolo Paulo à igreja de Corinto, um estudo que nós já havíamos iniciado anteriormente, mas que por conta essa quarentena nós ficamos impedidos de dar. E a partir de hoje eu quero dar continuidade a esse estudo com a igreja. Nós, da última vez que nos encontramos, falamos do capítulo 4 e ficou ainda pendente alguns versos para a gente poder continuar. E eu queria fazer agora o encerramento desse capítulo 4 e já fazer uma introdução ao capítulo 5 da segunda carta do apóstolo Paulo à igreja de Corinto. E nós, da última vez que nos encontramos, nós estávamos lendo o texto do capítulo 4, do verso 7, a partir do verso 7. E eu quero ler esse verso com você. Após, nós estaremos orando e dando continuidade a esse estudo, ok? E o apóstolo Paulo, escrevendo o capítulo 4 à igreja de Corinto, ele diz: temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Só até aqui esse verso, o verso de introdução a esse estudo, que já dá para a gente caminhar bastante nessa carta. E esse último capítulo que nós estivemos tratando foi o capítulo 4, e Paulo fala da importância da pregação do evangelho genuíno, do evangelho sem misturas, sem invenções. E, aliás, chegamos até a dizer que o evangelho de Jesus não é algo da mente humana, não é um produto da mente humana, como nós havíamos comentado isso anteriormente. Ele é um projeto de Deus traçado desde a eternidade. Deus já na sua eternidade, no princípio de todas as coisas, Deus já havia traçado o evangelho e o plano da salvação para todos os homens. O próprio apóstolo Paulo, na carta aos Gálatas, capítulo 1, verso de 10 a 12, ele afirma que este evangelho é divino e não humano, é poderoso e não é falho, é salvador e não enganoso. Ele diz assim: porque persuado eu agora a homens ou a Deus? Ou procuro agradar aos homens? Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens, porque não o recebi nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. O apóstolo Paulo ele está aqui avisando, ensinando, anunciando a nós que esse evangelho ele não é um produto da mente humana, ele não nasceu no coração do homem, ele não nasceu segundo a vontade do homem, mas ele é um projeto de Deus, ele nasceu desde a eternidade. Deus ele intencionou a salvação ao coração do homem por meio do evangelho de Jesus Cristo. E aí Paulo aqui na sua carta de Gálatas, capítulo 10, ele traz uma fala muito interessante, que ele não tem a intenção de persuadir homem algum para sua própria vontade, para o seu próprio eu, falando uma palavra sua, mas ele tem falado uma palavra que vem do coração de Deus. O evangelho é a anunciação, a revelação maior de Deus ao homem, que está na pessoa de Jesus Cristo. E por isso mesmo que ele no capítulo 11, verso 23 da primeira carta, que nós já estudamos anteriormente, da primeira carta de Paulo à igreja de Corinto, ele mesmo vai provar isso, dizendo que porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, o que também vos ensinei, o que passei a vocês, o que eu ensinei, o que eu aprendi de Cristo, eu ensinei a vocês, o evangelho que eu recebi do Senhor, eu transmiti a você. Paulo está afirmando, está corroborando com essa ideia de Gálatas, dizendo que o evangelho não é um produto dele, não é um ensinamento dele, da pessoa de Paulo, mas o evangelho ele fala da pessoa de Cristo. E aí Paulo ele encerra esse capítulo 4 fazendo esse fechamento. Como sempre nós falamos que Paulo ele usa de uma lógica na sua sequência de falas, ele usa da razão para introduzir o evangelho na mente do homem, para que esse homem tenha transformação e sinta o poder de Deus através desse evangelho.
E aí ele começa dizendo que temos, porém, este tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder de Deus e não de nós. Ou seja, Paulo está dizendo que o evangelho ele não é dele. O evangelho é de Jesus Cristo. E ele fala, vai fazendo um complemento de falas. Ele diz na carta aos Gálatas que ele não está aqui para persuadir homem algum, porque o evangelho não é dele, a palavra não é dele, a fala não é dele, a fala é do Senhor Jesus. E aí ele continua dizendo na primeira carta à igreja de Corinto que ele transmite exatamente aquilo que ele recebeu do Senhor. Não foi ele, foi do Senhor. E aí agora ele continua dizendo, e tem uma outra versão, a Bíblia King James, ela atualizada em português, ela fazendo uma comparação com esse texto da Corrigida Fiel, ele diz: procuro eu agora o louvor dos homens ou a aprovação de Deus. É a mesma fala de Gálatas, só que uma versão diferente. Paulo está dizendo que ele não procura com a sua fala persuadir homens, conquistar homens, convencer homens, induzir esses homens a um evangelho seu. Mas a ideia aqui de Paulo é trazer o evangelho genuíno, como nós falamos anteriormente, e a investir nesse evangelho nesses homens e convencê-lo do poder de Deus em suas vidas. É isso que Paulo está falando nessa carta com essas comparações de Bíblias diferentes, para que a gente possa entender um pouco melhor. E aí eu fico pensando que dentro disso que Paulo está tratando com essa igreja, nós vemos nos dias de hoje pessoas que trazem o evangelho para si, para promoção própria, para os holofotes voltados para si. Paulo não é a intenção dele é exatamente pregar o que Cristo tem a dizer ao homem pecador, que ele carece e ele necessita da graça de Deus. É essa a beleza do evangelho, é esse o poder do evangelho que o apóstolo Paulo está mostrando. Paulo está apontando para uma visão de reino de Deus, para a anunciação do evangelho que lhe foi feito, e é a mesma que ele tem toda a preocupação em transmitir aos homens, sem qualquer presunção de tomar para si a glória ou mesmo as honras do Senhor. A preocupação do apóstolo Paulo é deixar isso bem claro para essa igreja, que a glória pertence ao Senhor, o louvor pertence ao Senhor, a honra pertence ao Senhor, e que ele é um miserável que carece da graça de Deus, e que esse evangelho que ele recebe é exatamente o mesmo evangelho que ele transmite, que ele entrega aos homens, como ele disse na primeira carta, porque eu recebi do Senhor. Ele recebeu do Senhor, é claro que num contexto de Santa Ceia, mas o apóstolo Paulo ele aprende do Senhor. Então, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, o que também vos ensinei, que foi a palavra do evangelho, a libertação de todo aquele que nele crê. É essa a intenção do apóstolo Paulo. E é este mistério que nos foi revelado. Irmãos, percebem que em apenas um versículo a gente descobre tantas coisas. O que Paulo está transmitindo é o evangelho. Que evangelho é esse? É o mistério de Deus que lhe foi revelado aos homens. O mistério que Paulo tanto fala, ele fala na sua carta de Colossos, ele reafirma isso a nós, na carta de Colossos. Paulo está tratando com esses irmãos da maior revelação feita ao homem, caído em seus delitos e pecados e sem a mínima esperança de redenção. O mistério que nos foi oculto está na pessoa de Jesus Cristo e no plano da salvação. Esse é o maior mistério de todos os tempos, de todas as eras, de todas as épocas, que nos foi revelado na pessoa de Jesus Cristo. Paulo finaliza o capítulo 1, verso 26 e 27 da carta de Colossos, dizendo: o mistério que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações, e que agora foi manifesto aos seus santos, aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em nós, a esperança da glória, a quem anunciamos, admoestando a todo homem e ensinando a todo homem em toda sabedoria, para que apresentemos todo o homem perfeito em Jesus Cristo. E é para isto também que trabalho, combatendo segundo a sua eficácia, que opera em mim poderosamente.
O apóstolo Paulo está tratando esse verso de Colossos sem fugir da segunda carta de Paulo à igreja de Corinto, mas vendo com uma visão total. Paulo está tratando nessa carta de Colosso o mistério de Deus revelado a todos os homens, que Paulo mostra aqui que temos, porém, um tesouro em vaso de barro para a excelência do poder seja de Deus em nós. Essa excelência do poder de nós é o Evangelho. E é esse Evangelho que Paulo está tratando também na carta de Colossos, dizendo que é o grande mistério de Deus. A chave desse verso, desses versos que nós tratamos aqui, Colossos, da carta aos Colossenses, capítulo 1, verso 26 e verso 27, é exatamente o mistério. E ele usa essa palavra que é muito comum no primeiro século, pelo paganismo da época, com a definição do ensinamento de suas práticas ocultas que seriam passadas através de pagamento de taxas. As pessoas pagavam por conta desse ensino do ocultismo, do paganismo da época, e a gente, percorrendo o Novo Testamento, nós vamos ver que isso era muito comum no primeiro século. E principalmente nessa região em que as igrejas eram implantadas por conta da cultura atual da época, o paganismo era muito evidente e as pessoas elas pagavam por conta desse mistério que era oculto a essas pessoas. E Paulo ele pega essa palavra mistério e ele usa esse termo até com um tom de ironia para dizer que o maior mistério está na revelação do Filho de Deus, Jesus Cristo, homem, anunciado pelo Evangelho da Salvação. E este Evangelho ele foi colocado não em secreto, mas em aberto. Paulo é o grande anunciador do Evangelho de Jesus Cristo. Os apóstolos, os discípulos, eles, após a descida do Pentecostes, eles saíram para anunciar o Evangelho. O Evangelho já não era mais oculto, já não era mais um mistério. Agora o Evangelho está sendo exposto por homens, por mulheres, por jovens, por todos. O Evangelho está sendo anunciado e ele não é mais oculto. E aí Paulo usa desse tom de ironia, fazendo um contraponto com a mensagem do paganismo da época, dizendo que precisaria se pagar uma taxa para que fosse revelado o secreto, o mistério. E aí Paulo pega esta fala e ele traz na pessoa de Jesus Cristo, dizendo que o maior mistério teve a sua revelação em Deus se mostrar ao homem através da pessoa de Jesus Cristo. O Evangelho foi colocado à disposição, não em secreto, ou com alguma taxa de cobrança, mas gratuitamente. E é isso que Paulo está dizendo, que o mistério que esteve oculto todos os séculos e em todas as gerações, e que agora foi manifesto a todos os seus santos. E quem somos os santos? Somos nós, eu e você. É isso que Paulo está ensinando nessa carta, que está corroborando que esse conteúdo colocado em vasos é o Evangelho, que deve ser exposto por mim e por você, e que essa honra não cabe a mim, essa honra toda ela deve ser dada ao Senhor Jesus, é Ele, o autor e consumador da nossa fé. E é nesse propósito que o velho apóstolo, ele trabalha no capítulo 4 dessa segunda carta à igreja de Corinto, e agora ele faz uma introdução ao capítulo 5 desta mesma carta, afirmando que a morte, ela não é o fim. Nós encerramos o capítulo 4, o apóstolo Paulo falando desse maravilhoso poder do Evangelho que opera em cada um de nós e que ele foi revelado na pessoa de Jesus Cristo. E o apóstolo Paulo ele faz toda essa introdução dizendo que nós não somos nada e que aquilo que temos e aquilo que somos ele vem do Senhor, e que a beleza do Evangelho colocada em nós, ela está na maior revelação de todos os tempos, na pessoa de Jesus Cristo. E agora ele inicia o capítulo 5, ele faz uma introdução desse capítulo, saindo desse capítulo 4, ele falando da anunciação do Evangelho, desse Evangelho original, do poder do Evangelho, da beleza do Evangelho. Ele sai desta anunciação e agora ele vai ao capítulo 5, exatamente com a visão de mostrar que esse Evangelho, ele nos conduz a uma vida
eterna, uma vida de glória, com um corpo transformado, um corpo glorioso, um corpo completamente modificado pelo poder de Deus. E aí ele começa o capítulo 5 trazendo essa visão para nós agora. E agora ele faz uma introdução deste capítulo, desta mesma carta, afirmando que a morte ela não é o fim. Nós tivemos o privilégio de estudar na primeira carta do apóstolo Paulo à igreja de Corinto, alguns meses atrás, e principalmente no capítulo 15, quando nós falamos da volta do Senhor e da ressurreição dos mortos, de quando e como o Senhor haveria de buscar o seu povo, de tratar com esse povo que é lavado e remido pelo seu sangue. E aí o apóstolo Paulo, ele começa agora no capítulo 5 tratando exatamente do mesmo tema, da morte e da ressurreição. E no capítulo 15, a partir do verso 19, ele faz uma pequena introdução para tratar desse assunto. Ele mesmo já faz um apontamento em relação a este tema, dizendo: se esperamos em Cristo, nesta vida somos os mais miseráveis de todos os homens. Paulo ele começa a tratar da questão da morte e da ressurreição. A igreja necessitava ter o conhecimento disso, precisava entender exatamente isso. É como se os irmãos tivessem esquecido isso e agora Paulo ele vem trazendo à tona e na sua segunda carta ele vem reafirmando essa sua fala com o propósito de deixar isso incultado no coração dos irmãos. O próprio Senhor Jesus em João, Evangelho de João, capítulo 11, verso 24 e 25, já falava desse tema em conversa com Marta, irmã de Maria, e Lázaro, que diz que a morte, ele já vem dizendo que a morte não é o fim. Ela não é a linha final, ela não é a última palavra, ela não é que tem autoridade máxima sobre a vida. E Jesus mesmo dizendo a Marta e Maria, ele diz: eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crês tu isto? É a afirmação de Paulo nesse capítulo, e a afirmação de Paulo nesse capítulo que nós estamos tratando, é que a morte ela não tem a última palavra, não tem autoridade final, mas sua fala está em que após esta vida teremos um corpo transformado pela glória futura, ao qual todos nós ansiosamente aguardamos. Todos nós, eu, você, toda a igreja aguarda ansiosamente a volta do Senhor Jesus. Aguardamos ansiosamente que o nosso corpo seja transformado, um corpo de glória, um corpo celestial, um corpo transformado, um corpo que glorificará o nome do Senhor em todo tempo da nossa vida, em toda a nossa imortalidade. Ele inicia sua fala nesse capítulo fazendo comparações muito práticas e inteligíveis a cada um de nós. Ele fala da morte e da ressurreição, do corpo físico como tabernáculo temporário e do corpo espiritual, o futuro e o que nos aguarda como um edifício permanente. Isso traz a nós algumas verdades e que gostaríamos de compartilhar com os amados também. Em primeiro lugar, Paulo está tratando desse assunto da morte e da vida, e ele trata com uma convicção muito nítida, muito clara e incontestável, a fala do apóstolo Paulo. Se a gente ler o texto, ele começa falando exatamente, tratando desse assunto e usando essas comparações dele de tabernáculo, de tenda, de edifício. Paulo vai começar tratando desses assuntos de uma forma muito interessante, muito objetiva e muito clara. Ele diz: sabemos, Paulo tem consciência, ele está ciente, e é aquilo que nós falamos anteriormente, ele está passando exatamente aquilo de que ele já tem convicção, de que ele aprendeu e que ele continua passando para a sua igreja. Diz: sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, eternas
nos céus. E por isso, neste tabernáculo, gememos, aspirando por sermos revestidos da nossa habitação celestial. Se todavia fomos encontrados vestidos e não nus, pois na verdade, o que estamos neste tabernáculo gememos, angustiados, não porque queremos ser despidos, mas revestidos para que o mortal seja absorvido pela vida. Ele é muito claro, muito objetivo nesse início, e Paulo vai tratando exatamente desse assunto, e ele vem reapresentar esse assunto. Aliás, o apóstolo Paulo não é a primeira vez que ele trata disso. Capítulo 15 do apóstolo Paulo, de 1 Coríntios, o apóstolo Paulo, ele vai tratar desse assunto da morte e da ressurreição. No capítulo 5, ele está mais uma vez tratando também deste assunto da morte e ressurreição. Paulo também vai tratar disso na primeira carta aos Tessalonicenses, a partir do capítulo 4. Paulo vai tratar desse assunto. É um assunto que sempre volta à mente do apóstolo e ele sempre tem tratado com as igrejas sobre esse assunto. Parece que há uma pressa, um questionamento em relação às igrejas, mas uma pressa de fazer com que esse assunto seja ensinado nas igrejas, para que isso venha tornar a fé dos irmãos mais evidente, mais forte em relação à esperança que há em cada um de nós. Nós aguardamos ansiosamente a volta do Senhor. Nós temos desejo, é claro, evidente, que ainda existe muita coisa para que viemos a realizar, principalmente em termos de reino, falando de reino, na pregação do Evangelho aqui, enquanto estivermos na terra. Mas há uma esperança, há uma ansiedade em nós de sabermos como será o porvir, como será a vida eterna, como será estar com Deus. E Paulo também tem essa preocupação em tratar exatamente esse assunto com os irmãos, com a intuição e com a ideia de fortalecer a fé dos irmãos. Paulo, nesse exato momento, nesse primeiro verso, ele diz: sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, algo permanente. Casa não feitas por mãos, eternas nos céus. Deus tem certamente preparado algo maravilhoso para o seu povo e tem nos reservado algo tremendo na eternidade. Paulo está usando essa figura de linguagem, irmãos, para retratar a morte e a ressurreição. Ele menciona a figura do tabernáculo, da tenda, algo que estava acostumado, porque essa era a profissão do apóstolo Paulo. Paulo usa muito desses artifícios de mencionar daquilo que ele estava habituado, de um raciocínio, de uma lógica, para fazer com que a igreja ela compreenda e entenda exatamente aquilo que está sendo tratado. Paulo tem um conhecimento do Velho Testamento e sabe exatamente que o tabernáculo era montado, era desmontado, e Paulo tem consciência disso, mas que era algo temporário. Era algo temporário. Algo que poderia ser perecível, poderia certamente era perecível e que precisava de manutenção. Depois o apóstolo Paulo, ele vai estar falando de um assunto que ele também tem conhecimento, que é da fabricação de tendas. Capítulo 18 de Atos dos Apóstolos, Paulo ele vai afirmar e reafirmar que essa era a sua profissão e que ele estava acostumado a fazer isso. Naturalmente que o apóstolo Paulo sabia que a tenda ela precisa de manutenção. A ação do tempo, a ação do vento, o sol, a chuva, todos esses fenômenos incidiam sobre a tenda e poderia causar rachaduras, fendas, poderiam rasgar, talvez teriam que trocar as hastes, as estacas das tendas por conta de um processo natural, do desgaste natural que isso acontecia. E Paulo tinha ciência disso, tinha consciência exatamente de tudo isso. E é por isso que ele traz essa visão aqui para o capítulo 5, logo de inicial, e ele vem dizendo, sabemos, porque ele tem conhecimento e ele sabe exatamente aquilo que ele está falando. Não só por conta do propósito que ele aprendeu da parte de Deus, mas também porque ele tinha isso como profissão. E ele usa essa figura de linguagem exatamente para fazer um comparativo entre a morte e a ressurreição, entre o corpo físico e o corpo celestial.
aquilo que ele tinha noção, aquilo que ele aprendeu da parte de Deus e que ele sabia exatamente. E aí Paulo ele usa essa figura de linguagem de acordo com aquilo que ele tem o conhecimento, e ele sabe exatamente que a tenda, o tabernáculo, era algo temporário. E ele usa isso para falar do corpo físico, transitório, que se debilita, que se enfraquece, que adoece e morre. Irmãos, nós estamos passando por um período na história da humanidade em que em muitos continentes, em muitos países estão sofrendo com esse problema atual que é do Covid-19. Nós, por exemplo, estamos em quarentena e nós estamos sofrendo com isso, temos medo de sermos assim pegos por essa doença. E nós sabemos que a doença ela vem para todos. E esse corpo, o corpo que nós habitamos agora, que estamos agora, ele é frágil, ele adoece, ele é perecível. E Paulo usa essa figura da tenda sendo algo que se desgasta com o corpo que nós temos hoje, faz essa comparação, dizer que esse corpo que temos hoje ele é transitório, ele é temporário, ele se desgasta. Hoje, nós não, com a idade que temos hoje, cada um de nós sabemos que nós nos cansamos muito mais rápido do que quando nós tínhamos 15, 16 anos, quando estávamos, digamos assim, na flor da idade, onde havia um vigor físico muito maior e muito melhor em nós. Hoje, muitos de nós já não temos 15 anos, 16, uns têm 20, 30, 40, 50 e por aí afora vai, e sabe que a mente da gente, ela trabalha de uma certa maneira pela experiência que temos, e nós queremos fazer algo, mas o nosso corpo já não suporta mais fazer tal coisa, como por exemplo um exercício, subir em árvore, que talvez fosse uma coisa muito prática e muito fácil para algumas pessoas, subir umas escadarias, correndo, de subir e descer correndo, talvez a mente da gente imagine, mas já não consigamos mais fazer isso. Por quê? Porque o nosso corpo ele se desgasta com o tempo. Há um desgaste natural e Paulo sabe desse desgaste natural que acontece com a tenda e ele compara a nossa vida, compara o estado atual que nós estamos com a tenda. E menciona o edifício permanente para falar do corpo glorioso da ressurreição, que é permanente e eterno, algo que Deus tem preparado para nós. É isso que Paulo está tratando, está fazendo essa comparação. Quando morremos, mudaremos do que é temporário para o que é permanente, é o que Paulo está falando. Da barraca para a casa, eterno nos céus, nós sairemos desta tenda, desse tabernáculo que é provisório e estaremos com um corpo transformado, uma morada celestial transformada, um corpo glorificado, uma casa completamente modificada e permanente, algo preparado por Deus para cada um de nós. O apóstolo descreve o corpo ressurreto assim. 1 Coríntios capítulo 15, versos 53 ao 54. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista de incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista de imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Incorruptibilidade, aqui o apóstolo está falando de algo que é íntegro, que não é corruptível ou corrompido pelo pecado. O corpo que nós habitamos, a tenda, o tabernáculo que nós estamos hoje, ele é suscetível ao pecado. Ele é facilmente corrompido pelo pecado, mas o corpo glorioso que nos aguarda, a transformação que está no porvir que nos aguarda, que o Senhor tem preparado para cada um de nós, ele será um corpo incorruptível. Um incorruptível, que não terá
pacto com o pecado, nós seremos transformados. É isso que Paulo está dizendo, por isso que ele diz, tragado foi a morte pela vitória. Que vitória é essa? A vitória que Cristo conquistou na cruz do Calvário por cada um de nós, nos dando a plena vida eterna. Paulo faz uma jogada de palavras, de corruptível com incorruptível, de mortal com imortal. A ideia é deixar bem claro, de forma didática, para que todos entendam e para que não haja dúvidas em relação à salvação. O certo comentarista bíblico e professor sênior do Novo Testamento na Escola de Teologia de Melbourne, na Austrália, chamado Colin Kruse, está correto em sua posição quando escreve: se a casa terrestre deste tabernáculo, do versículo 1, a parte A, de 2 Coríntios que nós estamos tratando, denota um corpo físico do crente, é razoável considerar o edifício, casa não feita por mãos da parte de Deus, como referência a outro corpo, o corpo da ressurreição, um corpo glorioso, incorruptível, sem manchas, sem máculas, sem ruga ou qualquer referência à vida terrena que nos lembre o pecado. Essa é a visão. Paulo olha para essa verdade, a verdade da ressurreição, com uma vaga possibilidade. Como se fosse uma tênue esperança, uma fraca esperança. Ele não lida com uma questão como se fosse uma conjectura, algo hipotético, uma possibilidade, mas com a convicção da certeza experimental que ele tem, porque ele diz, sabemos, no verso 1, sabemos, ele diz aqui no verso 1, sabemos que se a casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feitas por mãos, eterna nos céus. Essa é a certeza e essa é a convicção que o apóstolo Paulo tem. Paulo, ele olha, ele tem essa visão. Ele não lida com essa questão de maneira de uma possibilidade, mas com a convicção. E Paulo já havia tratado dessa matéria com a límpida certeza, com a clareza em outras cartas, como nós falamos aqui anteriormente. Primeira carta do apóstolo Paulo, no capítulo 15, verso 1 ao 58. Se os irmãos quiserem acompanhar, os irmãos vão perceber que o apóstolo Paulo ele está tratando desse assunto com muita coerência, com muita convicção, com muita certeza. Depois o apóstolo Paulo ele vai para o capítulo 4, do verso 13 ao 18, da primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, e ele também vai tratar desse assunto. Esse assunto é o que sempre despertou interesse, sempre despertará interesse na igreja. Ainda hoje há muita especulação da vida do porvir, ou o que acontece depois da morte, há sempre uma especulação. Muitos pensam que é o fim da existência, outros pensam que depois da morte a alma fica vagando em busca de luz. Outros ainda pensam que depois da morte a alma se reencarna em outra pessoa. Ainda há aqueles que pensam que depois da morte a alma vai para o purgatório, onde fica penando e purgando seus pecados. Há aqueles também que creem que a alma fica dormindo com o corpo na sepultura até o dia da ressurreição. E finalmente, há aqueles que acreditam que a alma dos ímpios é completamente aniquilada e deixa de existir. Essas teorias, todas elas são duvidosas, equivocadas. Não há amparo para nenhuma delas nas Escrituras. O apóstolo Paulo não lida com pressuposições acerca desse tema. Ele trabalha com convicção, com certeza, com clareza, com objetividade. Ele tem certeza. Não se trata apenas de uma especulação, uma consideração humana, mas de uma revelação divina. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, o que também vos ensinei. E aí, Paulo, eu queria fechar com você a primeira carta do apóstolo Paulo à igreja dos Tessalonicenses, capítulo 4, verso 13 e 18, que diz assim: não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes
E Paulo é muito interessante que ele mexe com o raciocínio. Ele mexe com o entendimento da pessoa. Eles não querem que sejais ignorantes, sem conhecimento, sem discernimento, com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais, que não têm esperança. A nossa esperança está em Cristo Jesus. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor, isto nós os vivos, os que ficamos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre as nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com essas palavras. Paulo não tinha dúvida. Paulo tinha convicção. Paulo tinha certeza. Ele sabia exatamente o evangelho que ele pregava. E o evangelho aqui é o poder de Deus. Segundo esse mesmo apóstolo, na carta à igreja de Roma, aos Romanos, capítulo 1, verso 16 e verso 17, o apóstolo Paulo ele diz assim: pois não me envergonho do evangelho, porque o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Irmãos, o apóstolo Paulo pregou o evangelho genuíno, o evangelho verdadeiro. E é esse mesmo evangelho que eu e você precisamos continuar pregando. Um evangelho sem mistura, um evangelho sem muito alarde, um evangelho não preocupado com o retorno dos holofotes, mas um evangelho preocupado com anunciar a salvação em Cristo Jesus a todos os homens. Que Deus possa nos abençoar e que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todo o povo de Deus espalhado sobre a terra, hoje e para todo sempre. Amém. Deus te abençoe, querido.